Muitas pessoas não sabem, mas quando você entra num programa de mestrado, você tem que apresentar a sua dissertação e não é uma, mas são 2 vezes. Vamos compreender um pouquinho mais quais são esses momentos? Bom, eu já falei diversas vezes, mas vou repetir mais uma vez se você é novo aqui, se você está aprendendo agora, buscando esses conhecimentos, sobre a apresentação da dissertação. No mestrado, diferentemente da faculdade, diferentemente do lato sensu, diferentemente da escola, aonde você é um sujeito que está aprendendo de forma passiva, ou seja, o professor, o MEC manda a grade curricular, o professor se apropria daquela grade curricular e ele vai passar aquela informação para você. Você, como sujeito passivo, vai pegar essa informação, vai compreender de certa forma de acordo com o que ele ou ela está ensinando e ainda passar por algumas avaliações. Então a gente fala que esse processo se chama conhecimento passivo. No entanto, quando você chega no mestrado, agora você vai ser o sujeito que produz conhecimento, vai ser o sujeito pesquisador, o sujeito responsável por produzir, por proporcionar novas pesquisas, novos conhecimentos, investigações, formatos totalmente diferente do que acontecia até então nos outros níveis. Então veja, no mestrado, o seu grande motivo de estar no mestrado é a sua pesquisa, é o seu trabalho final do curso para dizer o que você trouxe de diferente nesse momento de investigação. Isso é motivo de frustração para muitas pessoas que entram no mestrado com uma ideia oposta, com uma ideia que vão absorver conhecimentos diferentes e por aí só. Muito pelo contrário. No mestrado, stricto sensu, você vai produzir conhecimento o tempo todo. É claro, produção de conhecimento científico sistematizado. Então, não é qualquer conhecimento, não é baseado em achismo, não é baseado em ideologias. O conhecimento produzido no programa de mestrado, ele deve ser um conhecimento científico sistematizado, através de toda uma ordem de organização e sequência de pensamento, aonde você vai colocar no papel, através da dissertação, através da publicação de artigo. Mas, nesse processo de dissertação, quando você está produzindo esse conhecimento, geralmente você coloca seu problema de pesquisa, seus objetivos, a metodologia, investiga quem está falando sobre esse assunto e quem não está, quais são os autores bases da sua construção de pensamento, da onde você partiu para trazer algumas elucidações principais, vai colocar ainda qual é a metodologia que você está usando para esse trabalho. Se você utilizar algumas ferramentas, você vai ter que dizer como e de onde vêm essas ferramentas, comprovar a viabilidade dessa ferramenta. Às vezes, se você vai falar com seres humanos ou vai fazer algum tipo de entrevista com seres humanos ou fazer algum tipo de pesquisas laboratoriais com animais, você vai ter que passar o seu projeto no comitê de ética e depois que você está com esse trabalho já bem encaminhado, está com esse trabalho já focado, você vai ter que passar por um processo que nós chamamos de qualificação. O que é o tal do processo de qualificação? Então, você tem uma pesquisa, você achou a importância, você fez a organização, você junto com o seu orientador, é necessário que o orientador te acompanhe e deixe, ele vai ter que assinar, ele ou ela vão ter que assinar, para dizer que você está apto a qualificar. E aí, no mestrado, vão reunir 3 professores, o seu orientador, mais um professor da casa, que é o professor da mesma instituição, e mais um professor de fora de pós-graduação. E aí, vocês vão se reunir, eles vão se reunir, vão ler os seus materiais e vai chegar no momento que você vai apresentar no dia da qualificação. Você vai preparar um slide, vai conversar com o seu orientador, como deve ser essa apresentação, se você vai ter tempo para apresentar, depois vai ter o que a gente chama de réplica e tréplica, que é quando os professores perguntam, mas eu não entendi isso aqui você tem que fazer, ou isso aqui você tem que melhorar, isso aqui não ficou claro para mim, etc. Então, você vai passar por esse momento dessa qualificação e esses 3 professores vão avaliar o seu material e vão falar o que eles acham do seu material e o que você deve obedecer.
Então, existem algumas sugestões que você vai sentar com o seu orientador depois e vai decidir, e existem algumas coisas que você vai ter que cumprir, senão você não é aprovado final. Aí, depois que você passa por esse momento da qualificação, e esse realmente é o momento mais tenso do programa de mestrado, porque aquela energia que você gastou para aquele desenvolvimento daquele estudo, ele vai ser aprovado ou reprovado neste momento. Os professores, nesse momento da qualificação, não costumam pegar tão leve, então eles realmente falam, vão apontar todas as falhas, vão apontar quais são os direcionamentos, aonde que você errou, o porquê é interessante ou não é interessante o seu material. E aí, depois desse momento, o que vai acontecer? Você vai continuar o material. Aí você vai continuar a sua pesquisa. Algumas vezes você vai ter aplicado ou não. Então, você vai ter que coletar as informações, se você for ter uma pesquisa aplicada. Você vai ter que terminar, atender o que a banca está sugerindo. E aí, você vai concluir o seu material e apresentar novamente para essa banca, tá? Então, você vai ter dois momentos. O primeiro, que é o momento de qualificação, e depois que você construiu, sempre junto com o seu orientador vai ter que estar acompanhando você durante esse processo. Você vai pegar, se você vai aplicar, fazer uma pesquisa, alguma coisa, você vai ter que tratar esse material, vai ter que mostrar os resultados da sua pesquisa, vai ter que discutir os dados que você encontrou e depois, somente depois, você vai fazer as conclusões, colocar nas normas bonitinho e vai ter o mesmo processo. O professor vai ter que aprovar o que você está falando, o seu orientador, e aí ele vai ter que mandar para essa banca de novo, mais ou menos 20 dias de antecedência, marcar a banca de novo e você vai ter que apresentar tudo de novo para essa banca. Se você já passou pelo processo de qualificação, agora na defesa costuma, tá? 95% das vezes é mais tranquilo, porque aí você já construiu todo o seu material, já atendeu tudo que os professores pediram e agora você só está apresentando o resultado final e a banca vai dizer o que ela acha. Algumas vezes a banca pode fazer algum apontamento final para você atender antes de entregar o trabalho final. E aí, somente depois dessa aprovação da dissertação final, dessa segunda apresentação, é que você pode ser considerado um mestre. Você só termina o seu curso quando você faz essa segunda apresentação. E é isso. Pode ser reprovada no processo de qualificação e no processo de defesa? Pode. Poder? Pode. Infelizmente, a gente tem visto que essas reprovações têm ocorrido com maior frequência por muitos motivos, seja por ausência do orientador, seja porque o aluno é difícil de lidar e não está acostumado ao pensamento científico, seja porque tem professores também que são difíceis, então a gente fala que chama o professor errado. Então, se você está numa linha de pensamento, você chama um professor de uma outra linha de pensamento, ele vai refutar o seu trabalho. Então, por N motivos, pode acontecer reprovação tanto na qualificação quanto na defesa final. Como que ocorre esse processo? Você vai apresentar o material, os professores vão se reunir, vão falar que o material não está contento para ser qualificado e eles vão te dar um prazo. Aí, cada instituição segue uma regra. A maioria das instituições que eu tenho visto, eles dão o prazo de 30 dias para você refazer todo o material. E eu espero que isso não aconteça com você, mas se acontecer, você tem que refazer esse material dentro de um sistema lógico. É claro, eu já vi alunos que foram reprovados na qualificação com material ruim e achar que o erro era de todo mundo, não era dele, e o erro era dele. E também já vi aluno que o erro não era do aluno, mas o erro era do orientador e também ele tem que refazer o material. Independente do motivo, você vai ter que apresentar o material dentro desses 30 dias que esteja a contento da banca. E aí, cada instituição vai seguir uma norma. Existem algumas instituições que não precisa reapresentar. Se os professores aprovarem offline, você vai poder considerar aquela primeira banca. Existem outras instituições que vão reunir de novo a banca e vão avaliar novamente o material. Então, cada instituição vai ter uma regra, tá? Então, tem instituição que aplica os 30 dias, tem a instituição que dá 2 meses. Enfim, cada instituição, lá no regimento da instituição, tem uma regra de como vai funcionar nesse caso de reprovação. No caso de reprovação final, a regra é quase a mesma. Você geralmente ganha uma chance para desenvolver
mega material em pouco tempo. Então, eu sugiro que você não chegue nesse ponto para começar a procurar ajuda, porque realmente, se você vê que seu orientador não é próximo, que sua dificuldade é muito grande, que você não entende o que está sendo dito, é importante você procurar ajuda para você não ter esse dissabor. Se você não for aprovado, se você não for qualificado ou não conseguir ser aprovado na qualificação, basicamente você perdeu o seu curso de mestrado. Então, você vai ter que entrar com recurso, ver como que vai fazer para aproveitar as disciplinas, talvez tenha que recomeçar de novo. Cada caso é caso, mas tecnicamente falando, se você não qualificou dentro do prazo, se você não defendeu, você não vai ter como se tornar um mestre, ok? Eu espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!